Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou o diácono Cláudio Nuno Machado e estamos aqui no nosso Preparando-se para a EBD. E vamos fazer agora um comentário da lição de número 4 da revista Lições Bíblicas da CPAD, primeiro trimestre de 2021. Lição número 4, que tem por título A Atualidade dos Dons Espirituais. A CPAD resolveu nesse trimestre comentar sobre o verdadeiro pentecostalismo. É esta a revista que a CPAD utiliza nesse trimestre. Aqui está a capa da revista, o verdadeiro pentecostalismo. E ela tem como ênfase a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E isto é importante porque muitos não compreendem, não creem, não veem, não buscam o Espírito Santo para que ele possa atuar. Inclusive existem alguns neopentecostalismos que alguém poderia questionar, são pentecostais ou são carismáticos? Que no que diz respeito à atuação do Espírito Santo, deixam a desejar porque, por não entender a atuação, o movimento do Espírito Santo, acabam criando movimentos semelhantes e gera alguns problemas. Então, parabéns à CPAD por tão importante lição, e levando também em consideração que a expressão pentecostalismo, ela é uma espécie de gerúndio, é o Espírito Santo atuando, agindo. Na lição de número 1, falou-se sobre a pessoa do Espírito Santo, e nós temos aí até um comentário da doutrina do Espírito Santo, teologia sistemática, doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, se quiser busca aí no YouTube. Na lição 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Nesta lição foi mostrado o Senhor no eterno passado, pela sua presciência, sabendo que o homem haveria de pecar e que o seu Filho realizaria o sacrifício de restauração, e na sequência o homem recebendo o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Muito boa esta lição. Na lição de número 3 falou-se sobre o batismo no Espírito Santo. Inclusive foi uma lição muito boa porque ela rebateu as teorias que existem por aí, calvinistas, diga-se de passagem, sobre o selo, porque o entendimento de alguns é que uma vez aceitando Jesus, ele já foi imediatamente batizado, quando na realidade a Bíblia fala que foi selado, ele foi nascido de Deus. E a lição ela mostra o que é o batismo com o Espírito Santo, dando ênfase justamente ao falar em línguas como símbolo, sinônimo do batismo, e o falar em língua posterior como recebimento de dom. Foi inclusive dado uma pincelada sobre os dons espirituais. Aí na lição que nós haveremos de comentar agora, lição de número 4, ela fala da atualidade dos dons espirituais. E ela vai trazer para nós aqui uma relação desses dons e vai inclusive requalificá-los, porque nós geralmente estudamos eles dentro de uma sistemática. Eu acho interessante a forma metodista, porque John Wesley trouxe uma forma interessante de compreender as Escrituras, dentro de métodos, dentro de parâmetros, dentro de requisitos. E nós geralmente estudamos os 9 dons espirituais que estão em Corinto, deixando já aqui uma deixa que existem outros dons, não quer dizer que os dons espirituais estão limitados a 9. Lembro-me de uma irmã, isso é a história que conta, eu não vi essa irmã, não estava presente, apesar que algo semelhante aconteceu comigo. A irmã viu certo pregador numa festa, e o pregador pregou muito e foi uma bênção. Aí no momento que eles estavam reunidos para uma refeição, estavam juntos ali, a irmã chegou para ele e perguntou: meu pastor, quantos dons o senhor tem? Aí o pastor disse: eu tenho só um. A irmã: desde brincadeira, eu vi o senhor profetizar, eu vi o senhor falar em línguas, eu vi. O senhor tem mais dons. Eu, que sou uma simples serva, tenho 9 dons, porque a relação é só de 9, se tivesse 10 eu teria 10. Mas diga, qual é o dom que o senhor tem? Aí o pastor sabiamente disse: meu irmão, o meu dom
é o dom da fraqueza. Este é meu. Os outros são de Deus. Ele me dá e ele toma na hora que ele acha interessante. Aí, a classificação de Corinto, ela traz 9. Mas quando você lê o contexto do Novo Testamento, especialmente o contexto que diz respeito às doutrinas, você vai encontrar ali quase 25 dons. Então, existem vários outros dons. Nós vamos fazer uso da classificação que está em Corinto, dos 9 dons, porém vamos reclassificá-los. Nós geralmente estudamos eles em 3 prismas, 3, 3 e 3. Dom de elocução, dom de poder e dons de inspiração. É a classificação que nós estudamos. Hoje nós vamos mudar um pouco essa classificação. E eu achei interessante porque tem dons aqui, que eu já falei sobre eles em outras ocasiões, e até recebi um certo embate, porque tem aquela questão filosófica do discurso de autoridade. Se veio na revista, como é que você quer dizer que é diferente? E tudo bem, ensinei e ficou por aquilo mesmo, mas os anos passaram e a gente agora viu numa nova revista, também da CPAD, comentada pelo ilustre, como é que é o nome dele aqui? Estou me passando aqui o nome do comentarista, espera aí que eu nem... Ezequias Soares, é de Ezequias Soares, inclusive ele é um apologista, quer ver, mas é dele mesmo, é de Ezequias Soares. Aí eu achei interessante que agora veio o comentário, e no comentário trouxe aquela linha que a gente defende, e eu glorifico a Deus por isso, que é sinal que os anos que nós temos falando da palavra de Deus, ele vem confirmando que nossas palavras sempre estiveram firmes. Louvado seja Deus. Então vamos entrar na lição de número 4, a atualidade dos dons espirituais. Atualidade, o próprio título da lição já diz a atualidade. E aqui, por que o comentarista ele já utilizou a expressão atualidade? Porque há quem diga que os dons espirituais foram só para aquela época. E aqui nós vamos aprender algo interessante. É que dons são ferramentas utilizadas para um determinado serviço. Eu até dei um exemplo que não se pode utilizar uma caneta para furar uma parede. Você usa a caneta para escrever e usa a broca para furar a parede. De igual modo, você não pode usar uma broca para também escrever no papel. Sendo assim, Deus dá os dons de acordo com a necessidade. Se você, por acaso, nessa explicação entender que não é necessário falar a língua a todo instante, você está entendendo correto. Porque Paulo vai falar acerca do dom de línguas, que se fala também interprete. E se não interpreta e não tem quem interprete, fique calado. É melhor pronunciar uma palavra no seu idioma e ser entendido do que pronunciar 1000 em outro idioma. Ele disse, eu mesmo falo mais língua que todos vocês. E ele tanto falava glossolalia como xenolalia. Glossolalia sendo a língua espiritual, xenolalia sendo a língua dos homens. Cedeni Alberton, meu amigão, Deus te abençoe, grande abraço. Muito bem. Paulo, inclusive, falava muitas línguas porque Paulo era um poliglota. Paulo conhecia vários idiomas. Se você estudar as viagens de Paulo, você vai ter que compreender que ele não ficou somente em Jerusalém. Ele saiu de Jerusalém, passou por vários continentes, ele passou por região Assíria, ele passou por região Mesopotâmia. Ele tinha naquela época, no mínimo, o hebraico, o aramaico, o latim, o grego, o siríaco e aí por diante. E ele, por onde chegou, dominou todas elas. Paulo era um fenômeno. Então a lição de número 4, que trata da atualidade dos dons, ela vem nos mostrar já a partir da capa, do título, melhor dizendo, que os dons ocorrem hoje. E eu digo para vocês, eu sou testemunho da atualização, da atuação e atualidade dos dons. Eu tenho visto pessoas discernir espíritos, eu tenho visto pessoas trazerem a palavra da ciência, trazerem a palavra da sabedoria, eu tenho visto pessoas exercerem o dom da fé, eu tenho visto pessoas falar em língua, eu tenho visto interpretação de língua, eu tenho visto profecia, muitos irmãos aqui também são prova disso, né? Tem profetadas, mas tem profetas, e eu aqui faço referência ao missionário Gabriel, que já esteve aqui várias vezes e por um tempo passado a gente tem observado que Deus fala por intermédio dele. Eu tenho visto vários dons
sendo manifestado nos dias atuais. Até mesmo operação de maravilhas, porque a operação de maravilhas é aquele dom que altera a ordem natural das coisas. E eu sou, Raquel, lá de São Paulo, direto de São Paulo, olha, muito bem. E eu sou testemunha de momentos em que já houve necessidade. Heleno, meu amigo Heleno, tudo bem? Grande amigo. Eu sou prova de momentos em que houve necessidade de realizarmos cultos, de realizarmos festividades ao ar livre, e o clima estava de chuva. E orar, pedir a Deus, Senhor, detém essa chuva, e ficar um círculo sobre nós, chuva caindo em todos os cantos, e nós ali realizando a chuva no enxuto. Meu irmão presbítero Oswaldo Petec, Deus o abençoe. Muito bem, a lição de hoje então, ela tem um texto áureo, e texto áureo é o texto de ouro, é um texto principal para o assunto. Ela ajuda a formar o tema, que uma coisa é título, outra coisa é tema. Ele ajuda a formar o tema, que diz assim, com base na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E aqui já temos um ponto da lição que ele vai falar de a unidade na diversidade, ou a diversidade revela a unidade. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, certo? 1 Coríntios 12, verso 4. A verdade prática para esta lição diz: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isto envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Então, alguém diz que é pentecostal, mas não é batizado com o Espírito Santo. Recentemente alguém perguntou se poderia ser utilizado nos dons espirituais sem ser batizado com o Espírito Santo. Eu respondi e respondo aqui mais uma vez: não pode. Não pode. Você primeiro tem que receber aquela habilitação. É igual alguém que quer praticar alguma coisa, mas só pode praticar depois que terminar um curso, depois que receber um certificado, depois receber uma autorização. O batismo com o Espírito Santo é essa autorização. Agora, uma coisa interessante: muitos pensam que o batismo com o Espírito Santo é somente um plus, é um upgrade. Olha que palavra bonita, né, Raquel? Upgrade. Não é. O batismo com o Espírito Santo é uma declaração, preste atenção no que eu vou dizer, uma declaração divina de que você está sendo chamado para o trabalho, de que você tem chamada para o trabalho. Se você foi batizado com o Espírito Santo não te batiza para outro fim, senão para você trabalhar. E se você foi batizado e você está parado, eu só lamento, porque haverá uma prestação de contas, e nessa prestação de contas você vai ter que dar conta do dom. Olha o que diz lá a Bíblia Sagrada na questão dos talentos. Se for batizado pelo Espírito Santo, se preocupe, porque haverá uma prestação de contas. Legal? Então, ser pentecostal é não só crer, mas é também estar envolvido nos dons espirituais e assim por diante. Isto é ser pentecostal. Às vezes você não é a pessoa que está falando em línguas, não é a pessoa que está profetizando, mas Deus está utilizando alguém e você precisa crer. Então você não é pentecostal. E nem imitar. Quem imita recebe outro nome, é carismático e não pentecostal, tá bom? Aí nós vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra justamente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 11. Eu vou ler a leitura em classe para que fique gravado na tua mente. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Oh meu Deus! Quantos cristãos hoje são ignorantes? E Paulo já escrevia para os crentes da igreja de Corinto, dizendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Olha, parece até a minha história. Chamado para o trabalho, Raquel, muito bem. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Nenhum daqueles que servem a Deus diz que Jesus é uma falsidade, é uma falsificação. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Então você já tem aí uma distinção de onde está o Espírito de Deus. Recentemente eu vi alguém pregando, e recentemente mesmo, não tem 15 dias, e a pessoa utilizou uns linguajares, uns termos na pregação, que eu me envergonhei dos termos que ele utilizou.
Aí Jesus falava da fonte, né? Que alguém só tira da fonte aquilo que tem. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que esta expressão, ela é uma expressão direcionada pelo Espírito Santo? Então o texto do versículo 3, 1 Coríntios 12, já está dizendo que você deve observar este contexto. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, é uma confirmação. Há diversidade de dons, é uma constatação, um relato. Mas o Espírito é o mesmo. Então, só existe dom espiritual se for do Espírito Santo. Se alguém tiver um outro dom, por exemplo, tocar é dom, mas não é do Espírito Santo, é um dom natural, certo? Você vai encontrar na Bíblia pelo menos 3 tipos de dons, 4 tipos de dons. Você vai ouvir falar do dom natural, você vai ouvir falar do dom ministerial, você vai ouvir falar do dom de serviço e você vai ouvir falar do dom espiritual. E aí, Flávio, voz de ouro do nosso oeste, Deus te abençoe. 4, natural, ministerial, serviço e espiritual. E nós estamos falando do dom espiritual, que é o último aqui. Então, aqui está sendo dito, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, acabei de falar, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, que são os dons de serviço, mas o Espírito é o mesmo que opera tudo em todos. Veja que o que nós estamos dizendo está sendo corroborado aqui diretamente no texto bíblico. Versículo 7 de 1 Coríntios 12. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Gente, pelo amor de Deus, não existe manifestação do Espírito para que alguém se mostre mais crente do que outro. Não existe manifestação do Espírito para que alguém cresça e ganhe dinheiro, se torne famoso. Não existe. Inclusive, quando alguns, desculpa o que eu vou dizer, mas vou dizer, fazer igual o meu pastor, #falei. Quando alguns cobram para pregar, já receberam o seu galardão. Acredite, é um negócio muito complicado, mas não quero entrar na seara. Mas observe que é dada a manifestação do Espírito para o que for útil. E uma outra coisa é que a manifestação do Espírito não se dá só dentro da igreja. A manifestação do Espírito se dá em qualquer lugar. No ônibus, na escola, no trabalho, na rua, no mercado, no meio da família, em qualquer lugar. O Espírito não tem essa necessidade de se manifestar dentro da igreja. O Espírito não usa o profeta somente se for para falar com aquele irmão que é rico, para falar com... Não, o Espírito fala com qualquer um, entendeu? É lógico que o Espírito de Deus ele não vai rebaixar, não vai menosprezar ninguém, mas ele usa qualquer um. Então, isto é importante. Espera aí que eu esqueci de botar o cabo aqui para carregar o celular. E pelo jeito a bateria do celular já deu um sinal aqui que está querendo acabar. E eu não posso aceitar um negócio desse no meio da minha live, né? Uma live tão interessante quanto essa, a bateria do celular começar a acabar e aí passa vergonha. Pronto, já resolveu aqui. Versículo 9, versículo 8 diz: já que o Espírito é dado a cada um para o que for útil, nós temos no versículo 8 o quê? Porquê, um porquê junto, um porquê de resposta, de explicação. A um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Estão juntos. Daqui a pouco nós vamos ver no segundo ponto essa questão aí. Estão juntos. Aí no versículo 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Os dons de curar. Não é o dom de curar, são dons de curar. Existem diversas enfermidades. Às vezes há quem ore por só um tipo de enfermidade. Às vezes há quem ore por todos. E a outra, a operação de maravilhas, que é aquilo que eu disse, altera a ordem natural das coisas. Ressuscitar um morto não é só um milagre, não é dom de curar, é operação de maravilhas. Dom de curar é uma enfermidade que tem, a pessoa ora e é diferente. Agora, operação de maravilhas é alterar a ordem, porque morreu, o objetivo é apodrecer. Mas vamos à frente. E a outra, pelo mesmo Espírito, a profecia, estamos no verso 10. E a outro, o dom de discernir os espíritos, profecia e dom de discernir os espíritos. É olhar e dizer, tem alguma coisa errada, é um negócio que está dentro da mente de cada um. Eu acho interessante uma explicação que eu tive há décadas sobre o dom de discernir os espíritos, que ele é um dom necessário para a liderança, é um dom necessário para quem está agindo diante de algum grupo. Quando Paulo diz, buscai com zelo os melhores dons, Paulo está dizendo, não é exclusivamente o dom de profecia, é o que for melhor. Busque com zelo o melhor dom. E no caso de uma liderança, é o dom de discernir os espíritos.
Mas continuando no versículo 10, e a outra variedade de línguas e a outra interpretação das línguas. Perceba que esses dons eles estão agrupados aqui em 3 grupos diferentes daquele que nós agrupávamos, mas veja, tem 2 dons no versículo 8, tem que é palavra da ciência e palavra da sabedoria. Aí você vai ter o dom da fé e você vai ter o dons de curar, juntos em outro versículo, e depois você vai ter 5 dons em um mesmo versículo, que é o versículo número 10. Né? Então vamos fechar com o versículo 11, que diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isso aqui eu faço questão de dizer de peito aberto. O Espírito concede, né? Como é que diz lá no versículo de número no versículo de número 8, se não me falha a memória. Mas versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Primeiro, é dado para o que for útil. E depois no versículo 11 está escrito: mas o Espírito opera todas essas coisas, repartindo a cada um como quer. Então eu já tenho aqui, antes de entrar na lição propriamente dita, que os dons eles não são propriedade de ninguém, nem são utilizados por ninguém quando alguém quer. Os dons são propriedade de Deus e Ele dá a cada um para que utilize em prol do que for útil, ou seja, em prol da obra de Deus, quando Ele determinar. Olha que esta lição, ela é, como diz um colega meu, de arrancar pica-pau do oco. Vamos então ao primeiro ponto da lição. O primeiro ponto da lição, eu não gosto de ler comentário bíblico, não gosto de ler a lição, mas dada a dinâmica do que nós estamos aqui, eu não estou exclusivamente numa sala de aula com alunos. Se eu tivesse com alunos eu não leria, inclusive eu oriento aos professores da EBD que não leiam lição na sala de aula, não percam tempo. As coordenações de escola dominical já discutem sobre a questão da utilização do tempo. Não leiam lição na sala de aula, bote o seu aluno para ler durante a semana. Crie um grupo de WhatsApp com os seus alunos, converse com ele durante a semana. Durante a semana você coloca para eles a leitura diária, você põe comentário da leitura diária, põe áudio, peça a eles para arrumarem outros alunos. Agora evitem ler lição no domingo. Ler lição no domingo é perca de tempo. Tudo bem, Elza? Deus te abençoe. Você no domingo você deve comentar o assunto, mas aqui eu vou ler, tá bom? A lição se divide em 3 pontos. Onde o primeiro ponto fala sobre a necessidade dos dons espirituais hoje. Há necessidade de dom hoje, assim como havia nos dias de Paulo. Segundo ponto, ele fala sobre a função dos dons espirituais. Esta será boa, esse ponto vai ser quente. E o terceiro fala sobre os dons revelam a unidade na diversidade. Aí já é a conclusão da aula e vai ser mais fácil para explicar esse ponto aí. E o ponto quente aqui vai ser o ponto 2. Então se prepare, não perca o comentário do ponto 2. Introdução de toda a lição diz: os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da igreja, seu conforto e o crescimento espiritual. Então, o que nós precisamos entender é que os dons espirituais eles precisam ser compreendidos e confirmados no momento, na atualidade. Precisa saber que estes dons servem para a edificação da igreja e que estes dons servem para o conforto espiritual e crescimento espiritual da igreja. Ora bolas, para que serviriam os dons espirituais se não fosse para que a igreja pudesse fazer a sua função na terra? Para que serviria? Então, é bom já ir entendendo, porque eu começo a pegar gás, né? Desculpa aí. Primeiro ponto, a necessidade dos dons espirituais. O primeiro ponto ele tem 1, 2, 3 subpontos. Vamos à introdução do primeiro ponto. Introdução do primeiro ponto, depois comentaremos os subpontos. É necessário ensinar na igreja, olha que coisa forte. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Paulo disse que não seja ignorante. E aqui eu sou obrigado a dizer um negócio. Preste atenção. Quando você encontra um membro, um crente que não conhece sobre os dons espirituais, a culpa não é dele. É porque não foi ensinado. Se não foi ensinado, a culpa é de quem não ensinou. Lamento dizer, mas é verdade. Continuando aqui, por meio deles, dos dons espirituais,
confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduziu a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. Eu sou da época que quando a pessoa aceitava Jesus, primeiro, ele já precisava buscar o batismo em águas. Segundo, ele já aprendia a ofertar, porque é uma obrigação de crente ofertar. Terceiro, ele buscava dons espirituais, buscar batismo no Espírito Santo, melhor dizendo. Quarto, ele buscava dons espirituais. E quinto lugar, ele se tornava obreiro da igreja. Essas 5 coisas aqui eram inafastáveis. Eu tenho um exemplo dos jovens que eram jovens junto comigo na época, e todos são obreiros. Nós temos aqui recém-chegado na cidade de Luiz Eduardo Magalhães o presbítero Luciano Campos, que inclusive era desse período também. Também é chegado o Murilo Campos. Nós temos em Salvador Marco Antônio, nós temos em Marcos Batista, nós temos em Roda Velha o Jairo, nós temos pessoas que estão até nos Estados Unidos. Eu vou dar aqui um holofotezinho para meu amigo Jairo. Jairo é crente, rapaz. Jairo dá bom testemunho lá em Boston, nos Estados Unidos. Be short the Lord, né? Deus te abençoe. God bless you, Jairo. Olha, né? Por quê? Porque nós aprendemos, nós somos ensinados. E hoje, eu digo até aqui em Luiz Eduardo Magalhães, bons obreiros que tem, que eu tive o privilégio de orientá-los no princípio. Então, se hoje eu encontro um crente que não tem esse assunto, é como diz Paulo, não quero que seja ignorante, estude. Ô meu irmão obreiro, ensine, por favor, tá? Primeiro item do primeiro ponto. O primeiro ponto nós estamos falando sobre a necessidade dos dons espirituais. O primeiro item é exortação a conhecer os dons. E aqui, deixa eu tirar uma dúvida aqui dos irmãos, ó. Exortar não é bater o chicote, viu? Exortar não é bater o chicote, não. Pá, porrada, não. Exortar é levantar o ânimo. Pega aí, você que usa muito essa expressão, e vai lá no dicionário. Levante o ânimo dos irmãos a conhecer os dons espirituais. Eu acho que não vai dar para eu ler mesmo não, porque nós vamos acabar tomando aqui 3 horas só de aula. Então eu vou pegar o título de cada ponto e vou seguir. É necessário que os irmãos sejam exortados a buscar os dons. Mostre para eles o quanto é bom o dom espiritual. Veja lá como é que diz em 1 Coríntios 1,7, onde Paulo diz: vós tendes todos os dons, nenhum dom vos falta. Paulo diz: nenhum dom falta a vocês. Olha, exortar. Aí Paulo ainda diz mais: busque com zelo os melhores, busque os melhores com zelo. Exorte, anime. Diga para os irmãos o quanto é bom ser batizado com o Espírito Santo. Como é que uma pessoa vai saber que é bom se você não comenta? Então, o primeiro ponto da lição, nós temos uma exortação, pronto. Nós temos uma exortação a exortarmos os outros a buscar os dons espirituais. Como é que alguém vai saber que a fruta que eu estou experimentando é gostosa, boa, saborosa, se ele não experimentar? Eu lembro do dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, inclusive tive o privilégio sábado de rever um irmão que estava comigo ao lado do dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, que é o irmão Adilson, lá em Barreiras. Adilson me deu um mel, ó. Ei, Adilson, se toda vez que eu for na tua casa tu quiser me dar mel, eu recebo, viu? Só para deixar você feliz, eu estou tomando café adoçado com mel. Vocês precisam ter amigo igual Adilson, que esteja ao lado na hora que você for batizado com o Espírito Santo, e quando você visitar ele te dá mel. E nesse dia estávamos eu, Adilson e o Jonival Barbosa, do blog O Destaque Notícias aqui do Luiz Eduardo Magalhães. Nós estávamos em Barreiras numa festa 1995 lá no Pinguim, e numa manhã abençoada que Napoleão Falcão faltou, mas tinha Juvenal Gomes. Deus te abençoe, pastor Juvenal, minhas deferências ao Senhor e a todo o campo de Bom Jesus da Lapa. Temos obreiros do Senhor que congregam conosco aqui, que falam muito bem do Senhor, e nós que congregamos junto também falamos. E naquele momento a gente anotava a mensagem, e eu fui batizado com o Espírito Santo, o Adilson estava do meu lado, e é uma bênção, irmãos. Então você precisa dizer para os outros. Eu na hora não sabia o quanto era bom. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu percebi o quanto é bom. E eu digo hoje, busque o batismo com o Espírito Santo. Então o primeiro ponto diz: exorte os irmãos. Como é que diz exatamente? Exortação a conhecer os dons. Seja batizado com o Espírito Santo e receba os dons espirituais. Segundo ponto, segundo item do primeiro ponto, fala sobre pneumáticos e charisma.
são os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais. Vem da questão sopro, sabe? Inspiração. Ninguém tem o dom como seu mesmo. Tem um caso aí em Atos dos Apóstolos de um camarada chamado Simão, que o camarada era mágico, enganava o povo e aí fazia suas mágicas, né? Aí de repente apareceram os apóstolos para pregar o evangelho, e os apóstolos vieram debaixo do poder e da graça do Espírito Santo e começaram a orar, e gente era batizada, o enfermo era curado, e profecia e tal. Aí o Simão chegou para eles e disse assim no pé do ouvido: ei, quanto é que vocês querem para me ensinar essa parada aí? Me ensina esse negócio aí que eu também quero aprender. Aí os irmãos chamaram Simão a atenção. Por isso que existe hoje o termo simonia. Ó, presta atenção. Quem engana a igreja, quem pratica coisas dizendo que o Espírito Santo está fazendo, além de ser uma blasfêmia na minha compreensão, porque você fala em nome de outro sem ser verdade, é mentira, é blasfêmia, na minha compreensão. O termo blasfêmia, teologicamente falando, vem de outra forma, mas na minha compreensão é blasfêmia. Mas quem faz isso e ainda, a lãzinha da ovelha, simonia. Damião Nobre, de saudosa memória, dizia que é emporiomai. Tu conheceu o Damião Nobre, Raquel? Eu acho que você conheceu, né? Emporiomai é quem mercadeja a palavra de Deus. Aqui, pneumáticos e charisma está dizendo, é do Espírito. Tranquilo? Vamos à frente. Aqui isso aí resume todo o assunto. Se alguém traz e diz, não, este é o meu dom, vixe, misericórdia. Já, sabe quando o camarada diz, eu sou, eu faço, eu tenho, já rodou. Não é assim não. Tudo com Deus, com o Espírito Santo, é tudo dele. Eu cheguei uma vez numa congregação e um irmão disse bem assim, ainda bem que eu e o presbítero Anderson mudamos para lá, no ano de 2010. Eu não vou dizer qual foi a congregação, mas o presbítero Anderson, se ele estiver assistindo, ou se alguém conversar com ele, ele vai dizer qual é a congregação. Aí o irmão disse, ainda bem que vocês vieram para cá, porque aqui tem um obreiro frio demais, aqui tem um obreiro que eu vou dizer. Eu digo, mas por que o obreiro é frio? Inclusive é a mesma congregação que eu vi o presbítero Anderson dizendo outro dia que os irmãos estavam proibidos de fazer perguntas bíblicas, só poderia fazer a pergunta no final da aula, e a gente chegou e disse, não, faça a pergunta agora, você tem a dúvida, pergunte agora. Aí eu disse, por que o obreiro é frio, meu irmão? É frio porque eu nunca vi ele falando em língua estranha uma vez. Ô meu irmão, é dom, é charisma, é pneumáticos, é inspiração, quem dá é o Espírito Santo. Não é obrigado você falar em língua estranha toda vez que pegou o microfone para mostrar para quem está lhe ouvindo na pregação que você é espiritual, não tem nada a ver. É um negócio que vem de dentro. Eu também sou batizado com o Espírito Santo, falo em línguas, mas nem sempre eu falo língua, até na hora que eu estou pregando, não. Falar em língua ele tem um objetivo, é transmitir uma mensagem. Qual é a mensagem? É só para dizer que eu sou espiritual? Não, tem que ter intérprete. Isso aí precisa ser ensinado e evitar alguns modismos que tem dentro da igreja. E não sou eu que estou dizendo, não fico com raiva de Cláudio não, é Paulo. E eu vou dizer, hashtag vou falar. Se você fala em línguas e ninguém interpreta, Paulo diz que é como o metal que tine ou como o sino que soa. Ou é o contrário, vice-versa. Mas não vale nada. Leia lá o que Paulo disse, não fique com raiva de mim não, viu? Vá ler a Bíblia Sagrada. Terceiro item do primeiro ponto diz, o que são os dons espirituais então? E aqui a gente respira fundo para lhe explicar o que são dons. A declaração de fé das Assembleias de Deus, inclusive há poucos anos ela foi definida, temos um livro sobre este fim, ela trouxe essa classificação teológica para evitar alguns achismos, que tem muitos achismos por aí. Ela define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Ponto. Não é nada teu. Você chega assim e diz, rapaz, onde é que eu coloquei o dom de profecia? Procura aí para mim. Vê se não está embaixo ali, não está dentro daquela gaveta, vê se não está atrás. Não é assim. É capacitação espiritual concedida pelo Espírito Santo para a igreja, para a utilização da igreja. Ponto. Não é nada teu. Então esta é a definição de dons. E aqui nós já aprendemos nas lições anteriores que dons são para serviço. Não existe dom para outro fim.
Ah, irmão, eu fui batizado com o Espírito Santo e eu recebi o dom de profecia. E nunca profetizou. Você não tem dom nenhum, rapaz. Dom é concedido e é tomado quando o Senhor quer. Deu para aprender essa daí? Então, vamos deixar esse ponto para trás e vamos seguir. Espero que você esteja entendendo toda a mensagem de Deus a este respeito. Vamos partir então para o segundo ponto da lição. O primeiro ponto da lição falou sobre a necessidade dos dons espirituais hoje, e o segundo ponto da lição vai falar sobre a função dos dons espirituais. O segundo ponto ele está dividido em, deixa eu ver quantos pontos aqui. Ele está dividido em 4 pontos. É uma exceção. Geralmente cada ponto tem 3 subpontos. Este segundo ponto tem 4 pontos, 4 subitens, e o terceiro ponto tem só 2. Então vamos. Ô Lourdes, bom ver você por aqui, viu? Acompanhe nosso estudo aí. Então vamos ao segundo ponto que fala sobre a função dos dons. Função dos dons. Você pega uma faca, a função da faca é cortar. Você pega Maria Leomar, seja bem-vinda. Você pega o martelo, a função dele é bater o prego ou arrancar o prego. Então, qual é a função dos dons? Vamos à introdução. Aliás, nós vamos falar, o primeiro item vai falar sobre a lista dos dons. O primeiro item do segundo ponto. O segundo item vai falar sobre a classificação teológica. Vou explicar isso aí. E o terceiro, classificação bíblica. Tem uma classificação teológica e tem uma classificação bíblica. Inclusive, eu acho que este é o ponto que o irmão fez contato comigo e disse que não ficou muito claro. É este ponto aqui, viu, varão? Vou explicar ele para você agora. E o quarto ponto é para o que for útil. Tranquilo? Introdução deste segundo ponto. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs. Está escrito: quando vos reunir, um tem salmo, um tem cânticos espirituais, faça-se tudo. Ô José Mário, meu irmão, deferência com as 2 mãos aqui, varão. Você, bota as 2 mãos aqui, viu? Estive na tua casa outro dia e você não estava, rapaz. Tem que voltar lá para tomar um café. Paz do Senhor. Então, as nossas reuniões precisam não ter formalismo. As nossas reuniões precisam ter liberdade para o Espírito Santo atuar. Para que o Espírito Santo atue na hora do louvor, o Espírito Santo atue na hora da palavra. Precisa ter esta liberdade, é o que está sendo dito aqui. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal, quando você estiver cuidando dos seus afazeres, no serviço da evangelização especialmente, que o Espírito fará lembrar de tudo aquilo que nós já aprendemos. Isto era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. Será que ninguém mais prega o evangelho? Será que ninguém é mais crente no trabalho? Será que só somos crentes na igreja? A gente só veste a roupa de ir para a igreja e investe-se do Espírito Santo também? É assim? De forma nenhuma. Primeiro item diz a lista dos dons. E aqui nós vamos somente fazer referência a estes dons. São 9 os dons que estão em Corinto, mas em Corinto, Paulo no capítulo 1, versículo 7 vai dizer: vocês têm todos os dons. Mas olhando a Bíblia Sagrada, nós encontramos outros dons, um número que chega a quase 25. Mas vamos trabalhar objetivamente com a lista feita por Paulo. Então não tem problema nenhum. Paulo em 1 Coríntios 12 fez uma lista de 9 e nós vamos trabalhar com a lista de 9. Agora existem outros dons que estão no Novo Testamento e qualquer estudante sincero sabe que eles existem e dá quase 25 esses dons. Vamos à frente. Há quem acredite, primeiro item do segundo ponto, que existem apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os apresentados nos versículos 8 a 10 de 1 Coríntios 12. Mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais nesse mesmo capítulo. Uma em 8 dons, versículo 28, e a outra em 7, incluindo algumas repetições da primeira lista. E é interessante que Paulo, até quando vai falar de dons ministeriais, lá de Efésios 4 e 11, ele em outro local, ele elastifica essa lista. Até quando ele vai falar até mesmo de requisitos para separação de obreiros, ele começa lá em Timóteo, 1 Timóteo, e depois lá em Tito ele solta outros. Então, observe, Paulo, usado pelo Espírito Santo, naquele momento, falando da igreja de Corinto, ele viu a má utilização daqueles dons. A igreja de Corinto era um problema, viu? Oh meu Deus, pense numa igreja abençoada.
Tinha tudo, rapaz, mas tinha tudo mesmo. Tinha confusão, tinha grupos dentro da igreja, tinha cada coisa em Corinto. Problema com a ceia. Mas é assim mesmo, vamos para frente, né? Há quem afirme que a primeira lista é completa e as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Então, mas nós não vamos perder tempo com isso. O foco da lição não é esse. Então, o primeiro item é mostrar que existe mais dons que os 9, porém Corinto tem 9. Tranquilo? Não tem muito mais além disso, não. Segundo item do segundo ponto, classificação teológica. Como é que está classificado teologicamente esses dons? Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos que eu já falei sobre eles. São 9 dons, 3, 3, 3. Classificação teológica. A divisão mais conhecida é, primeiro, dons de revelação. Primeira classificação. Segunda classificação, dons de inspiração. Terceira classificação, cadê onde é que ela está? Dons de poder. Ou como está na lição, dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. É só isso. Essa é a classificação teológica. Por que teológica? Metódica. Lembra que eu falei de João Wesley? Metódica, para você entender. São 9 dons, divididos em 3 classes. Cada classe tem 3 dons. Dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Só isso. Entendeu? Agora eu vou partir para cada um dom de cada uma das classificações. Por exemplo, dom de revelação. Está até fácil. Quais dons que revelam? Aí você tem a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espíritos. Dons de revelação. Inclusive, irmã, eu tenho o dom de revelação. Não, irmão, não tem esse dom de revelação não, tá bom? Dons de revelação é uma classificação dos 9 dons. São 3 dons que estão dentro da classe dos dons de revelação. Palavra da ciência, palavra da sabedoria e discernimento de espírito. Compreendeu o primeiro? O segundo é dons de poder, dons que revelam poder, dons que demonstram poder. Aí nós temos os dons de curar, quando alguém sai, por exemplo, no evangelismo. Eu tenho um exemplo da irmã Everaldina, daqui do Luiz Eduardo Magalhães. Nós tínhamos um grupo familiar de crescimento e precisávamos ir para o local para onde nós íamos, só tinha mulheres. Eu não tinha condição de ir para aquela reunião sozinha. A Everaldina era a minha segunda pessoa, minha substituto, minha vice, como quiser chamar. E eu passei na casa da Everaldina e a Everaldina estava doente. Eu digo, não, Everaldina, Jesus vai te curar para nós irmos. Aí eu entrei no quarto, pus a mão sobre a cabeça dela, orei, Jesus, cura tua serva para que ela vá comigo para o serviço. Aí parece que nem eu estava com fé. Aí eu puxei a cortina, saí, beleza, estou conversando com as meninas ali, não deu 5 minutos, irmãos, a Everaldina saiu na sala, já arrumada, mas arrumada mesmo, já perfumada, com perfume que chega, incensou toda a sala. Eu disse, Everaldina, ela disse, Jesus me curou na hora, quando você colocou a mão, eu senti o negócio passando no meu corpo assim, pronto, estou curada. Fomos lá e realizamos o trabalho e voltamos e Deus abençoou. E hoje tem uma congregação que é a congregação do Mimoso 1. O Mimoso 2 foi igualzinho também. A congregação do Mimoso 2 foi um trabalho realizado por mim e pelo presbítero Edmundo Celestino Borges. Dons de curar. Nos dons de poder nós temos também dons de operações de maravilhas. Dons de operações de maravilhas, que é aquilo que altera a ordem natural das coisas. Como eu já dei o exemplo aqui de, Senhor, retém essa chuva aí que nós precisamos realizar um culto, e o Senhor reteve. Ou ressuscitar um morto. E aí por diante, operação, aquilo que não tem condição, aquilo que não tem lógica, Josué orar e o sol parar, aquilo é uma operação de maravilhas. Não é um dom, porque Josué está no Antigo Testamento e os dons surgiram depois do batismo com o Espírito Santo em Atos capítulo 2, a descida do Espírito. Mas eu estou explicando que é uma operação de maravilha. E o terceiro é o dom da fé, dons de poder, dom da fé, dons de curar e dom de operação de maravilhas. Entendeu as duas classificações? Primeiro, dons de revelação. Segundo, dons de poder. Fácil, né? Essa é a classificação teológica. Aí agora vem a terceira classificação, que é os dons de inspiração. Inspirar é onde vem o pneumáticos. Aqui é o pneumáticos propriamente dito. O charisma propriamente dito. Olha, Elisani, Deus te abençoe. Este dons de inspirar, dons de inspiração, vem a profecia, línguas estranhas, profecias, variedade de línguas e interpretação das línguas. Estão juntos ali, profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. E aqui, nós não vamos falar sobre isso aqui, não é o foco da lição, mas quando alguém fala em línguas, ele edifica a si próprio. A orientação de Paulo é, fale quietinho aí contigo.
Você mesmo fale, você está pronto. Agora, se o falar em línguas é expressando para alguém, tem que ter profecia ou não, tem que ter interpretação da língua ou não vale nada. Desculpa dizer que não vale nada, é assim mesmo, é como metal que soa e como sino que tine. Vale o quê? Nada. Agora, se interpretar, aí ela terá o mesmo peso da profecia, porque estará instruindo alguém. Legal, né? Então, este é o segundo item do segundo ponto que fala da classificação teológica. E aqui agora vem a classificação bíblica. É muito simples a classificação bíblica. Você vai abrir a sua Bíblia, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Você vai se ater aos versículos 8, 9 e 10. Só isso. No versículo 8 você tem 2 dons. No versículo 9 você tem 2, que formam 4. E no versículo 10 você tem 5, que formam 9. Qual é o segredo? É a classificação bíblica, só isso. Aí você vai ter na classificação bíblica, que a primeira classificação são os dons, pegando aqui diretamente da Bíblia, né? São os dons de palavra da ciência e palavra da sabedoria. Primeira classificação, são dons para quem? Para quem prega, para quem ensina. Ixi, eu falei isso não sei quantas vezes, encontrei gente que rebateu, mas olha aí, irmão, tá aí, é lógico. Quem vai pregar e quem vai ensinar tem que ter a palavra da ciência e a palavra da sabedoria. De onde é que você acha que vem aquele negócio que alguém diz, meu Deus, como é que essa pessoa viu isso? Palavra da ciência. E como é que a pessoa começa a pregar e a mensagem parece que, oi Jamile Silva, Deus te abençoe, e parece que a mensagem foi direto no coração daquela pessoa. Como é que essa pessoa sabia? Como é que Deus usou ele para falar comigo hoje? Palavra da sabedoria. Ou quando alguém pede um conselho e você lhe responde com a Bíblia Sagrada em palavra da sabedoria. Então a primeira classificação são esses dons que são utilizados para quem prega e para quem ensina. Aí eu digo, você prega ou ensina? Paulo diz, buscai com zelo os melhores dons. Busque o dom da palavra da ciência e o dom da palavra da sabedoria, meu irmão. Para quem prega não há necessidade do dom de profecia, não. Profecia aí para quem prega é um complemento. Línguas estranhas e interpretação das línguas para quem prega é um complemento. Dons de curar para quem prega é um complemento. Maravilhas é um complemento. Isto não é o foco principal. O foco principal é a palavra. A palavra vem à frente e essas coisas vêm na sequência. Não é invertendo o carro, não. Alguém quer ser grande pregador, aí quer operar milagres. Não, calma aí. Grande pregador é uma coisa, operador de milagres é outra. Você opera o milagre depois que você prega. Você prega a sã palavra de Deus, aí na sequência os milagres seguem e estes sinais seguirão os que creem. É assim que funciona. Então, a primeira divisão do versículo 8, 1 aos Coríntios, capítulo 12, é palavra da ciência, palavra da sabedoria para quem prega e para quem ensina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por isso. Não é por outro motivo que nós temos lá em Efésios 4:11 os dons ministeriais, que diz bem assim, ó. Apóstolo, ele mesmo deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Ó, palavra da ciência e palavra da sabedoria é para profetas, porque os profetas ali são os pregadores da palavra de Deus, e doutores. É para todos, mas especialmente para estes e muito especialmente para os doutores, os mestres da lei. Legal, né? E se você for lá para os dons de serviço, também tem. Romanos, parece que é 8:12 ou 12:8. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Dons de serviço. Ó, Jesus é bom. Então, dons de ensino ou dons de pregação. A terceira classificação, a segunda classificação que está no versículo 9, fala sobre dons de ministério. Dom da fé, dons de curar. Não, eu mudei aqui, versículo 9. E a outro pelo mesmo Espírito, o dom da fé, e a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Pronto, esta é a classificação, dons da fé e dons de curar, que nós chamaremos em outro local, dons de poder, que lá tem 3 divisões. E a outra classificação são 5 dons, que na sua lição vai estar assim, vai estar dons da fé, dons de curar, operação de maravilhas e discernir os espíritos. E a última classificação é dons de adoração. Variedade de línguas e interpretação de línguas. Só que, biblicamente falando, você tem, no versículo 10, a operação de maravilhas, a profecia, o discernir os espíritos, a variedade de línguas, o falar em línguas, o interpretar as línguas. É muito simples. Essa lição é uma lição muito gostosa de se comentar. E o quarto e último ponto, item do segundo ponto, fala sobre
para o que for útil. E agora eu chamo a sua atenção. Todos esses dons, essa maestria, essa coisa maravilhosa é para o que for útil. Não vai ter dom que vai ser dispensado a você para que você vá na igreja, fale bonito e peça uma oferta e ganhe um dinheiro. Não, não. Deus te abençoe de outra forma. Seja ofertante, dizimista e a bênção do Senhor estará sobre o teu lar. Pode ter certeza. Ele vai afastar o migrador, o cortador, o destruidor, o devorador. Agora eu te digo uma coisa. Para a igreja, dízimo, que em outra ocasião eu faço outra live aí, não é do mandamento. Eita, pegou. Não, dízimo não é mandamento para a igreja. Entendeu? Dízimo não é mandamento. Eu assino, escrevo, bato, esfrego. Dízimo não é mandamento. Dízimo é mandamento para judeu. São 613 os mandamentos. Dízimo para a igreja é doutrina. A doutrina ela é antes dos mandamentos e depois dos mandamentos. A doutrina começa antes lá do Êxodo. Começa lá com Abraão, quando ele entregou o dízimo a Melquisedeque. Lá era mandamento? Não, lá era doutrina. E depois, quando acabou? As leis são para os judeus. O Novo Testamento não tem essa exigência, apesar de Jesus dizer, entrega e faça isso, quer dizer, entrega o dízimo. Mas para a igreja, ela restou como doutrina. Nós somos doutrinados, ensinados. E em Hebreus está escrito que aqui recebe dízimos aqueles que morrem, mas ali recebe dízimo aquele que é eterno. Então, para a igreja, dízimo é doutrina, dízimo não é mandamento. Mandamento é para os judeus. Então, não pense que você vai chegar na igreja e manifestar os dons para ganhar dinheiro. Dom é dado para o que for útil, irmão. Deus vai te utilizar porque dentro da igreja vai ter um irmão que tem necessidade, está com um problema psicológico, está querendo, como recentemente eu soube notícia de alguém que está depressivo, e a pessoa depressiva, a tendência é partir para um suicídio, que o sangue de Jesus tem poder. Aí vem a palavra para instruir. Eu recordo uma vez que eu estava na escola dominical e ensinava, e duas irmãs, duas vizinhas, até meio aparentadas, estavam com problema e eu não sabia. E na hora que eu estou estudando na escola dominical, eu falei justamente um problema, que era uma questão de um muro lá, etc. E disse, já pensou essa irmã e aquela irmã? E eu não sabia, eu apontei para as duas irmãs o problema que estava acontecendo e dei a solução. E quando terminou, a esposa de um presbítero me chamou e disse, irmão Cláudio, o irmão sabe de algum problema existente entre a irmã fulana e a irmã Beltrana? Eu digo, não estou sabendo de nada, o que foi que houve? Aí quando ela me contou, eu disse, misericórdia, deixa elas receber a parte delas, porque Deus falou. Ali foi a palavra da sabedoria. O Senhor utilizou naquele momento e elas aprenderam. Então o dom ele é dado para o que for útil. Tranquilo? Forte, né? Mas é assim mesmo, viu? Receba a tua parte aí e glorifique a Deus. E se tem alguma coisa que passa disso aí, não fique chateado comigo não. Pelo menos você fique chateado lá com o comentarista da lição, que Deus inspirou ele. Você vai ficar chateado com o apóstolo Paulo, que escreveu esse texto na carta aos Coríntios, mas não fica chateado comigo não, tá bom? Deus te abençoe para que a gente possa ser agraciado por ele. Terceiro e último ponto da lição para a gente já fechar, e esse vai ser bem simples, bem rápido, fala que os dons revelam a unidade na diversidade. Aí nós temos aí somente 2 itens, este é pequenininho, como tiveram 4 no segundo ponto, então no terceiro só tem 2. O primeiro item diz diferentes dons, e o segundo diz unidade. E eu nem vou ler esse aqui, é porque o texto bíblico diz que são diferentes os dons. Deixa eu encontrar aqui. Mas um só e o mesmo Espírito, versículo 11 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É para fechar dizendo que os dons são diferentes. Logo, não é necessário que todos profetizem, não é necessário que todos falem línguas. Um tem um dom, outro tem outro. Na igreja de Corinto, dá-se a entender que os grupos que tinham lá, né, o grupo de Apolo, o grupo de Paulo, o grupo de Cefas e o grupo de Cristo, dá a entender que quando um profetizava, todo mundo profetizava. Quando um falava em língua, todo mundo. Aí foi por isso que Paulo escreveu e disse, gente, quando um falar, o outro escuta. No meu Nordeste diz bem assim, ó, quando um fala, o outro murcha a orelha. Você fica quieto ouvindo, vai que Deus está falando. Isso para dizer que nem todos... Já pensou num culto, um irmão está sendo usado em profecia?
ou pelo menos parece estar sendo usado em profecia, e outro lá que acha que ele não está sendo usado em profecia, de repente levanta também em profecia. Uma vez em Cristópolis, numa oração de madrugada num monte, um irmão começou a profetizar em línguas. Olha que coisa interessante, só que não houve intérprete e ninguém sabe o que foi até hoje. Ó, tá vendo aí Paulo falando certo? E o outro irmão achou ruim porque ele estava profetizando em língua, eu quis mostrar que era bem espiritual, também começou a profetizar em língua. E pense agora numa batalha de línguas estranhas. Esse dia eu participei da batalha do hype, né, os rappers disputando ali e tal. Agora imagine crente disputando em línguas estranhas. Que trem bonito, né? Bonito para a cara de cada um, não é verdade? Bonito para a cara de cada um. O dom é dado, particularmente, pelo Espírito a quem ele quer. Há uma profecia, a outra, a variedade de línguas, a outra interpretação das línguas. Mas, esse é o primeiro item do terceiro ponto. E o segundo item do terceiro ponto diz: mas a operação de todos é dada pelo mesmo Espírito. Sendo assim, não existe um maior que o outro. Infelizmente, nós temos aquela ideia que aquele profetiza. Eita, meu Deus, aquele irmão profetiza, eu estou com medo dele. Irmão, se ele der uma profetada, quem vai pagar diante de Deus é ele. Eu nunca busquei o dom de profecia. Deus me livre, eu tenho medo que pelo. Eu tenho medo que pelo. Quiçá eu falo em língua estranha quando o Senhor me dá a autorização para falar. Recentemente eu estava num culto e alguém disse bem assim: você é batizado com o Espírito Santo? Quem é batizado aqui? Você vai falar em língua agora você vai... Aí eu respirei fundo e digo: ô Jesus, não é assim que funciona não. Se você é batizado em língua estranha, você pode orar em língua. Não é assim que funciona não. Eu vou daqui não sei para onde. Não é assim que funciona não. É só ler a Bíblia Sagrada, tá bom? Fica aí o nosso ensinamento, fechando dizendo que o Espírito é o mesmo, que opera todas as coisas em todos, e vamos para a conclusão. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, tá bom? Se não, me perguntem no PV e eu vou tentar responder com sabedoria para você. A manifestação, conclusão, dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrina na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Ponto. Alguém perguntou esses dias se o Espírito Santo vai ser tirado da terra depois do arrebatamento. Resposta: não. Por quê? O Espírito Santo é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é Deus, da mesma essência que o Pai e que o Filho. Porém, a atuação do Espírito Santo, sim, não vai ocorrer. Será como no Antigo Testamento. Entendeu? Ficou explicado? Vamos à frente. Essa é uma verdade pentecostal. A missão da igreja de hoje em nada difere da sua missão no passado. Somos igreja, estamos no período da graça, na era da igreja, né, aguardando o momento em que Cristo nos chamar, para que depois então possam soar, possam ser abertos os selos e soarem as trombetas e serem derramadas as taças, enquanto nós estaremos na eternidade gozando com Cristo no tempo Kairos. Eu tinha algumas palavras estranhas assim, que é para quem não conhece e pesquisar, tá bom? Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito. Já estudamos que ele convence do pecado, da justiça e do juízo, já estudamos que ele batiza com o Espírito Santo, já estudamos que ele prepara, já estudamos que ele dá ferramentas, já estudamos que ele faz lembrar de todas as coisas, já estudamos que ele é o penhor. O Espírito Santo é o penhor do nosso arrebatamento. Enquanto o Espírito estiver conosco, nós temos a certeza que seremos arrebatados. Deus te abençoe. Faz assim, ó, vai lá no YouTube, compartilha, curte, manda para alguns irmãos aí. E se tem alguma coisa que não ficou clara, pode mandar aí no privado para mim que eu respondo. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor.